Olá, estática, método reverso. O que seria o método reverso? O método reverso é um método de eliminar variáveis e escolher o resultado. Como assim? Basicamente, existe um método na engenharia, ok, onde você pode escolher qual viga vai vencer um vão numa estrutura. Certo? Sim, pode. Ok? Como que funciona isso aqui? Basicamente, o método padrão que a gente aprende na faculdade é o seguinte: você tem uma viga que tem um vão de 6 metros, que tem uma carga de 2 toneladas por metro, e você vai ter um aço que tem certa resistência, concreto tem certa resistência, e você vai chutar uma seção do concreto para determinar quanto de aço vai dar nessa viga. Ou você vai, se for um cálculo de uma estrutura metálica, você vai calcular, dividir pela resistência do aço, encontrar o módulo da seção e daí escolher uma seção que passa nesse módulo, ok? Só que você não consegue escolher a seção. Então, como que você escolhe a seção? Basicamente, você faz o processo contrário, ok? Você coloca outro valor como variável. Ao invés de escolher o resultado como variável, você escolhe o vão ou a carga como variável, ok? E isso pode facilitar muito uma escolha. Por quê? Porque muitas vezes você já tem a peça em si. Ó, eu já tenho aqui, eu tenho uma viga e ela é assim, assim, assim. Qual vão ela vence? Então, muitas vezes é isso. Ou eu vou fazer um telhado e eu quero saber se o meu perfil metalão 20 por 20 na chapa 18, a cada quanto tem que apoiar ele? Na prática, muitas vezes é isso que acontece. Então, isso que a gente vai usar na prática, ok? Bom, vamos imaginar nesse caso aqui, que também é um exemplo, depois eu vou mostrar outro, mas aqui é um exemplo bem interessante, que é o quê? Nós temos uma linha de vida, ok? Essa linha de vida tem um vão de 8 metros. Essa linha de vida vai ter um operador, e esse operador, no momento de queda, vai aplicar uma carga de 0,6 toneladas. Nossa, como que ele é tão pesado? Não é que ele seja tão pesado, ok? Mas tem que entender uma coisa: você vai numa balança, pula, a carga aumenta, ok? Quando você pular numa balança, a pessoa que pesa 80 kg, a carga vai para mais de 100 tranquilamente, ok? E isso que acontece na prática quando a pessoa cai. Ela basicamente vai estar com uma ação para baixo de uma gravidade e uma reação para cima de uma gravidade. Quando ela cai, a ação de uma gravidade começa a acelerar mais, mas ela não tem nada puxando para cima, ok? Não tem nada empurrando ela para cima. Então, ela começa a acumular efeitos de gravidade. E aí, quando ela freia, ok? Ela vai ter um extra de gravidade, ok? Muitas vezes você vai ver na força aérea, um piloto vai ter uma manobra que vai gerar uma gravidade equivalente a 5G, 5 gravidades, ok? Ou seja, ele vai estar com uma reação de quase 50 metros por segundo ao quadrado, né, de aceleração para um ponto específico, ok? Não é comum na engenharia civil, mas é uma questão que tem que entender, que pode acontecer de ter uma carga maior do que o peso da pessoa em si, quando ela estiver frenando, ok? Beleza? Entendido isso aqui? Bom, sabendo isso aqui então, o que a gente tem aqui é o seguinte: eu tenho uma linha de vida de 8 metros e ela resiste, eu tenho um cabo lá, eu sei que esse cabo resiste 2,5 toneladas. Daí meu cliente fala: tá, quanto que a pessoa vai cair? Eu não quero saber qual cabo eu vou usar. Eu já tenho o cabo, eu já comprei, tá lá na fábrica, eu vou pegar esse cabo e quero usar. Quero saber, a pessoa vai cair, é uma queda aceitável ou não é uma queda aceitável? Ok? Essa que é a questão que o meu cliente quer saber. Então, o que eu vou ter que fazer aqui é o seguinte: eu vou ter que fazer o processo inverso, porque o cabo começa reto, ele vai começar a deformar, mas o aço escoa muito até ele falhar. Então, o cabo só vai escoar, até que uma hora ele para, ok? A questão aqui é o seguinte: conforme vai ficando mais vertical, né? Então a questão aqui é o seguinte, vamos lá, o que eu vou fazer aqui, ó, primeira coisa, eu vou escolher o ponto de cálculo. Na verdade, não tem muito que escolher o ponto de cálculo, porque o único ponto de cálculo que eu posso usar é aqui, ok? Ou eu vou escolher, não, o único ponto que eu posso usar para fazer o cálculo é ali nessa região, ok? O que eu tenho que saber aqui é o seguinte: tá aqui meu nó, beleza? E eu tenho uma carga para baixo de 0,6, e daí eu vou ter duas cargas para cima, que tem que, se for ponto crítico que é bem no meio, cada uma vai ter que ter uma reação de 0,3, ok? Essa é a primeira questão. Agora, sabendo isso aqui então, tá aqui minha linha, né? Ela vai ter uma reação na vertical de 0,3, vou até desenhar mais um triângulo aqui, tá? Esse triângulo da esquerda é o meu triângulo de cargas, e esse triângulo da direita é o meu triângulo do tamanho da peça, ok? E como a carga é proporcional à deformação, eu posso usar os dois como sendo iguais, equivalentes, ok? Então o que eu sei? Que cada cabo vai suportar 300 kg. O da direita suporta 300, o da esquerda suporta 300, os dois juntos suportam os 600 kg, ok? Eu sei também que o meu cabo resiste 2,5 toneladas, que é minha hipotenusa, ok? E eu sei que meu vão é de 4 metros. Como que eu vou calcular qual é a carga na horizontal primeiro? Bom, a carga na horizontal é fácil. A carga na horizontal é a seguinte, ó, é 2,5 vezes 2,5
hipotenusa, menos um dos catetos, 0,3 vezes 0,3, elevamos isso aqui na 0,5, tirando sua raiz quadrada, vai dar 2,482. Ok? Então meu componente na horizontal é 2,482. Aí a gente só iguala esses triângulos aqui, ó, e eu tenho o quê? Eu tenho que basicamente 4 dividido por 2,482 multiplicado por 0,3 vai me dar o componente vertical, ok? Meu componente vertical é de 0,48 metros, ok? Porque é triângulos equivalentes, ok? É o mesmo ângulo e tudo mais, então é equivalente. Ou seja, eu vou falar para o meu cliente assim, ó, se você usar esse cabo, você vai ter uma queda de 0,48 metros, ok? Isso vai acontecer. Então, o operador, do momento que ele cair até ele ser estabilizado, ele vai cair quase 50 centímetros. Essa é a resposta que tem que dar para o meu cliente. Entendido? Então, esse é um cálculo que a gente pode fazer do método invertido. Eu posso, ao invés de determinar uma queda máxima, mas já tem um cabo que resiste 2,5, beleza, vamos ver se ele funciona ou não. Porque muitas vezes é o ideal que ele funcione e não precisa mudar mais nada. Ok? Agora, vamos pensar em outra situação. Tá? Vou imaginar que eu estou calculando um telhado. Ok? E nesse telhado, eu vou ter o seguinte, eu vou ter um galpão, por exemplo, né, e eu vou ter que calcular uma terça específica. Então eu tenho uma terça de um galpão, né, que é a peça que vai ficar em cima das tesouras, ok, que suporta a telha, ou se for um galpão mais complexo, ou for um telhado aí com cerâmica, por exemplo, que vai suportar os cabos, que suportam as ripas, que suportam as telhas, mas basicamente é o elemento que vem depois da tesoura, monto os pilares, monto a tesoura e depois coloco a terça em cima. Então, vamos imaginar a seguinte situação, tá? Eu tenho lá uma terça, ok? Ela vai ser biapoiada nesse caso, ok? Tá aqui a minha terça, o diagrama do corpo livre da terça, beleza? O que eu sei aqui é o seguinte, essa terça aqui, ó, ela vai ter uma carga de vento para cima máxima, ok? Tá? De, digamos, 0,11 tonelada-força por metro, ok? Então tem essa carga aqui de 0,11. E ela também vai ter uma carga de peso próprio para cá, né? Peso próprio para baixo daí, né? O peso próprio mais a telha, mais tudo mais, ok? Digamos que seja uma telha mais leve, uma telha metálica, uma telha coisa assim, tá? E ela vai ter uma carga para baixo de 0,02 toneladas por metro, tá? Isso aqui já pensando junto a nossa telha e o peso da terça em si, ok? E o que eu também conversei com o cliente e falou assim, ó, não, a terça que eu tenho lá, ela tem, digamos, ela tem um certo cálculo que mais vai vir em resistência a materiais, não é o crítico agora, mas ela tem um momento resistido de 0,18 toneladas por metro, ok? Então ele falou, ó, não tem uma terça aqui, essa terça é de tal seção, e daí você calculou o momento resistido por resistência a materiais e encontrou esse valor aqui. Então a sua terça, já com coeficiente de segurança, ok, ela resiste 0,18. E a pergunta é, qual o vão que eu posso vencer essa terça? Porque é isso que a gente pode ter na prática, ok? Bom, primeira coisa que eu tenho, qual que é a carga na terça? Imaginando que isso aqui tudo já teve coeficiente de segurança, essa carga aqui já teve coeficiente de segurança, e essa já com coeficiente de segurança, para a gente calcular só as cargas em si, eu vou ter o seguinte, ó, essa sem, né, porque essa aqui tá violando, né? O crítico é essa que vai ter que estar sem coeficiente de segurança, né, porque senão uma mataria a outra, ok? O que eu vou ter aqui é o seguinte, 0,11, né, menos 0,02, então a carga é de 0,09 ou de 90 kg por metro, 90 kg por metro na minha peça, ok? A outra questão aqui é que basicamente, como uma carga distribuída padrão, ok, a gente pode derivar. Inclusive tem um vídeo meu que eu falo exatamente sobre isso. O vídeo é PL ao quadrado sobre 8, ou QL ao quadrado sobre 8, momento em vigas, tá? Mas a questão é, na prática é tabelado isso aqui, ó, tá? E é um cálculo que a gente pode fazer a derivação dele e tudo mais, inclusive eu faço naquele vídeo, mas uma peça biapoiada com uma carga distribuída, eu passei o momento nela. O momento nela é WL ao quadrado sobre 8, ou PL ao quadrado sobre 8, ou seja, é a carga multiplicada pelo vão ao quadrado sobre 8. Ok? Então o que eu vou ter aqui é o seguinte, meu cálculo que eu tenho que fazer é igual a PL ao quadrado sobre 8 igual a 0,18. Esse é o cálculo. Ok? O P, eu sei quanto que é? Ele é 0,09 multiplicado por L ao quadrado sobre 8 igual a 0,18. Ok? Próxima situação, agora só inverter isso aqui, ó. 0,18 multiplicado por 8 dividido por 0,09 vai ser de L ao quadrado igual a 16. Então L igual a raiz quadrada de 16, né, que é 4, ok? Então, se meu cliente perguntar, tá, eu tenho essa terça aqui e ela resiste em MR de 0,18, então significa o quê? Que você pode vencer um vão de 4 metros com essa terça. Ou seja, você vai falar para o seu cliente, ó, você vai ter que colocar uma terça a cada 4 metros.
Entendido? Então, essa é a questão que a gente pode passar para o nosso cliente. Ó, nesse caso aqui, com essa terça aqui, bia apoiada, 4 metros. Entendido? Então, esse é o método inverso. Ok? E eu recomendo muito você usar, em muitos casos aí, é usado, é um método extremamente eficiente, principalmente em casos onde a gente quer uma otimização estrutural, porque eu não tenho que determinar, eu não vou chutar uma seção, não, eu vou usar o máximo, ok? Vamos imaginar que eu estou tentando calcular isso aqui com 4 metros e 10. Quem sabe, vou trabalhar com um vão de 4 metros e 10. Aí essa terça não existiria. Aí eu teria que colocar uma próxima terça, que pode ser muito mais pesada dependendo do caso, só por causa disso. Então não compensa, ok? O ideal é que quando a gente pensa na otimização, eu tenho que saber, opa, eu tenho esse perfil aqui, que é o perfil que eu quero trabalhar. Às vezes é um perfil econômico, às vezes é uma seção econômica, às vezes é um motivo especial para trabalhar com aquela seção em si. Ok? É um perfil metálico que eu consegui na promoção, ou está sobrando do perfil aqui na fábrica, eu quero usar ele. Ou é uma seção de concreto que é fácil de fazer. Ou já tenho, sei lá, 500 estribos aqui já feitos para a viga, já tenho, sei lá, 100 metros de viga armado aqui pronto, só largar na forma e colocar. Muitas vezes acontece isso. E a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer vai fazer isso aqui. A gente vai calcular qual que é o vão que essa peça resiste. Eu não vou calcular, eu quero trabalhar com vão de 4 metros. Será que essa viga que ele tem lá serve ou tem que mandar ele fazer outra? Não. Eu quero ajudar ele já tem a viga pronta, eu quero aproveitar aquela viga, fazer uma coisa mais barata. Qual é o vão que ela vence? Será que eu não consigo deslocar o pilar um pouquinho para fazer ela vencer? Quem sabe faz, tá? Quem sabe meu cliente queria fazer vão de 5 metros do galpão, mas eu falei para ele, ó, quer aproveitar essas terças? Usa 4 metros. Ou quem sabe a gente faz um engaste nessa terça, é uma possibilidade também. Ir para hiperestática, fazer ela vencer um vão maior, como exceção, só usando um engaste, é uma possibilidade. Mas a questão é, adapta o seu projeto ao que você tem na prática, não é? Adaptar a prática para o que tem no projeto, tá? Muitas vezes é mais fácil adaptar o que você tem no projeto, o que tem na prática, eu já tenho na fábrica e tudo mais, vou tentar adaptar, vou ver qual que é a possibilidade. É possível fazer isso? Tem como, beleza? Então a gente adapta para ter uma estrutura otimizada. Claro, dentro de uma obra que você já tem, por exemplo, limitações drásticas, já tem um arquitetônico aqui, é extremamente complexo, e o arquiteto quer vencer um vão de 8 metros, ele quer isso, e assim não tem, tá? Pode acontecer isso aqui. Agora, quando vai pensar num galpão, quando vai pensar numa casa mais econômica, tipo uma casa de classe média, classe baixa, quando tu vai pensar em uma indústria, vai pensar em uma coisa comercial, o que a gente vai fazer é determinar a seção ideal para nossa peça, determinar o vão ideal para nossa peça, determinar o formato ideal para o que a gente já tem, não determinar o que vai ser ideal para uma coisa que eu chutei. Eu chutei que 5 metros já era legal. Não é isso que tem que fazer. Você tem que fazer o quê? Eu calculei que 4 metros é o ideal. Eu calculei que é o ideal. Não chutei que é o ideal, não. Eu calculei que é o ideal, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.